Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre. E o assunto é tão caloroso que a gente chama o intervalo, mas continua aqui os bastidores do debate, a discussão de tão saudável e importante que é, né? Narciso pediu a palavra. Eu queria fazer um esclarecimento aqui para os ilustres juízes aqui. E eu concordo que esse artigo, até o trânsito em julgado da ação comunitária, jamais deveria constar na nossa Constituição. Essa é a primeira defesa, jamais deveria constar. No que eu discordo, com todo respeito. Você discorda. Agora, doutor, o Osmir me provoca sabendo que vai perder, que ele nunca ganhou de mim no debate. Nem na Constituição. Ganhou. Que foi aprovado pelas emendas. Nós tínhamos com um colega na Constituinte, um cidadão chamado Roberto Campos. Sim. Toda vez que ele na elaboração dele, meus amigos, meus colegas, nós estamos construindo uma Constituição e não uma carta de boas intenções. Nós estamos colocando artigo nessa Constituição que, na prática, eles vão se mostrar inconvenientes e inviáveis. Tanto que eu tirei 0 no DIAP. Osmir tirou 10 no DIAP. A minha satisfação... Foi aprovado, cara. A minha satisfação é de estar vendo as teses que eu não gostaria que isso constasse, está criando esse tumulto no Brasil. Não, mas eu acho que não é a Constituição que está aqui. Eu vou fazer a minha pergunta aqui. Essa pergunta aí, mas não condena a Constituição. Eu também, eu critico obedecendo-a. E você elogia desobedecendo-a. É a nossa diferença. Agora, doutora. Não desobedeça a Constituição. Doutora, tamanha foi esta coisa. Entre artigo, inciso e parágrafo, nós temos mais de 1000 dispositivos constitucionais. Isso é um absurdo, analítica demais. Aí o que é que aconteceu? Agora alguém falou apreço pelo Supremo. Eu também tenho. Agora, sabe quem é que não tem apreço pelo Supremo? Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Porque quem assistiu à última sessão do Supremo, eles transformaram aquilo ali no que a imprensa está chamando um cambalhaço de toga. É isso, doutora, que eu queria uma avaliação daquela última sessão do Supremo que aconteceu. Agora, antes dele fazer essa avaliação, deixa eu fazer 2 comentários em cima do que o Narciso falou. Primeiro, é uma Constituição boa, uma Constituição que deu as garantias fundamentais ao povo brasileiro que não tinha. Nós vivemos um momento muito ruim no país. E segundo ponto, ela foi humilde em dizer, me reformem daqui a 5 anos. E os congressistas que nos substituíram não tiveram a capacidade de fazer reforma. Em que ele pecou? E aí eu concordo com o Narciso. Em que ela pecou? Nas questões econômicas. Ela colocou um espírito nacionalista muito forte, né? E com isso até teve que ser reformada em muitas coisas. Mas nos direitos e garantias fundamentais, eu acho que ela é nobre. É nobre, sim. Só um comentário. Pois não, pode responder a questão colocada. Só para a gente fechar a questão da presunção de inocência, durante todo o procedimento ordinário, processo ordinário, essas garantias da pessoa que é submetida na condição de réu, de investigado e depois de condenado, elas são todas respeitadas, né? E aí, quando eu defendo essa questão de, nesse momento, poder ocorrer essa prisão, a minha preocupação está na efetividade do cumprimento da lei, do cumprimento da pena. Porque o que acontece é que, se eu abrir muito essa possibilidade, inúmeras prescrições também ocorrem. E aí gera impunidade e essa sensação de que não existe justiça. A linguagem popular, e eu falo como leigo... Só o pobre é que vai para a cadeia. E outra coisa, inclusive as polícias dizem, a gente prende, a justiça solta. A justiça solta, né? E aí, então, analisar o caso concreto, para mim, isso daí é que é imprescindível.
em qualquer situação, seja ele quem quer que seja, que esteja com seu status libertatis de alguma forma violada, de dar esse respeito, porque esse foi o espírito da Constituição, garantir os direitos dessa pessoa, e aí eu concordo plenamente, porque todo cidadão tem que ter ali respeitado o rol do artigo 5º, ele é cláusula pétrea, entendo disso também, só que nesse rol de cláusula pétrea, ele não define nem o que seja o trânsito em julgado. Então, se querem colocar uma PEC para eventualmente mudar, que seja tão somente acrescentado para dizer, doutor, o trânsito ocorre em o julgado trânsito não em é julgado quando o Supremo decide? Não, quando não tem mais aquele... Não cabe, Sou jurisprudencialmente, a doutrina criou... Você recorre até como o Paulo Maluf. Que quando não cabe Ele mais recorreu, foi até recurso. o cabe mais recurso. Né? Trânsito em Só julgado. que Sim. o recurso, ele, na esfera penal, ele perde a sua efetividade praticamente com o trânsito em julgado em segunda instância, porque não vai mais ser analisado fatos e provas. Não vai, entendeu? Então, se houver alguma violação do direito de qualquer cidadão no início da execução dessa pena, ou até mesmo se já se vislumbrar a violação antes mesmo de começar a execução, tenho medidas. HC, entra com habeas corpus. Com caso concreto. Agora, eu não posso, por exemplo, considerar a publicação do acórdão e da sentença para interromper um marco prescricional, porque a lisere aí é o último marco de interrupção que nós temos. Tanto que quando muitas vezes as pessoas chegam lá da própria 470, muitos já estavam prescritos. Muitos já estavam prescritos. Não adiantou de nada. Então, eu não posso, tudo quando for para beneficiar, digamos assim, aí eu considero aquele momento. Né? Eu considero para progressão de regime, eu considero para interrupção do prazo prescricional, e eu não vou considerar para início de execução de pena? Se houver qualquer violação do direito da pessoa, ela não vai estar desamparada da proteção. A questão da decisão do Supremo. Bom, ela não vai estar desamparada dessa proteção dos seus direitos fundamentais, jamais, jamais. Tenha RE, tenha recurso extraordinário recurso especial, recurso extraordinário. Se houver violação do direito da pessoa, qualquer que seja, ela está amparada por um mecanismo chamado habeas corpus, que é possível de ser ingressado em qualquer fase e grau de jurisdição. Né? Aí até depois, entendeu? Então, não é isso que vai mudar. A minha preocupação é isso, o efeito de uma decisão, mudando o entendimento do STF, porque mudar, sim, porque o entendimento dele sempre foi esse. Agora, eu mudar nessa fase é que eu vou estar beneficiando, sobretudo, organizações criminosas. Aí essa é a minha preocupação. Mas o Narciso queria que responder. E na questão do que ele me colocou da postura, é lamentável, né? Mas eu olho isso como com tristeza enquanto integrante do judiciário. Mas, infelizmente, eu não posso exigir que o meu colega, por exemplo, aqui, eu não sei qual foi a educação que ele teve, né, de adotar uma postura A ou uma postura B. Eu sei que, enquanto pessoa pública, qual é o tipo de postura que nós devemos ter. E foi lamentável o episódio. Extrapolaram, excederam, do meu ponto de vista, desnecessariamente, porque estão ali, são pessoas da nossa mais alta corte de justiça, que deve, sobretudo, ter entre elas respeito, assim como eu devo respeitar qualquer cidadão. Seguindo essa esteira que ela comentou, a colega comentou, foi o que eu afirmei no início. Quando você trouxe o meio televisivo para o julgamento, você trouxe um outro efeito que não se estava acostumado com isso. Isso tem razão. Como que eu vou me expor? Qual a imagem que vão ver do fulano julgador? Então, ele não foi preparado para isso. Que aplausos eu posso receber no restaurante? Isso. E tudo isso aí. Ou que vaias eu posso transmitir para o meu colega de bancada, qualquer coisa assim, que ele possa ficar numa situação extremamente delicada. Então, tem que ter isso. Não foi preparado para isso. Aqueles que estão ali não foram preparados para isso. E aí vai depender do que a colega Rosinete falou, do berço onde eu vim. Como que eu respondo? Como que eu me comporto ante um conflito?
Então, nós temos que ver isso. Mas na ação 470, esse fenômeno já tinha acontecido com Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Sim. E Gilmar Mendes. Foi por isso, doutor, foi por isso que o Ives Gandra Martins, que todos os senhores conhecem, e a senhora, com certeza. ele disse o seguinte: o ativismo do Supremo levou a essa situação. Agora, qualquer decisão vai expor o tribunal. E acrescentou: o Supremo debate como se fosse a Câmara dos Deputados. Pois é, mas por isso que eu comentei que essa... E eu não diria ativismo, não. Nesse ponto eu discordo do jurista. Eu diria sim, a forma de você expor o seu ponto de vista é que você vai expor sem atacar o do outro. Sim, que é a defesa. Claro. Isso é normal, o ponto de vista. Por isso que eu disse que vai ser muito difícil em determinados assuntos, no Supremo você ter a unanimidade, você não vai conseguir carregar isso. Às vezes a unanimidade existe, mas a forma de conduzir para o voto é completamente diferente. O resultado é o mesmo, mas a forma de condução do voto é diferente. E isso é importante. Agora, quando eu coloquei esse implemento da televisão lá dentro, o que acabou acontecendo? Estavam preparados para isso, para estar nessa circunstância, se permitir esse debate e ter esse reflexo que alguém está vendo? Então, isso tem que ter. Afinal de contas, nós somos todos seres humanos. Pois, né? Partindo do ser humano. Agora, o que eu acho, aí já é achismo mesmo, não é nada do juiz, não. Pessoal. É uma opinião muito pessoal e posso estar também completamente errado. Creio sim, eu acredito nisso, embora talvez não veja, que deveria ter o Supremo, os ministros. Vem cá, nós vamos ensaiar como que você vai se portar, porque você... Isso é importante. Treinamento. Isso é media training. Vocês fazem isso, é media training. E tem que ter isso. Porque você vai trazer um respaldo para a sociedade. A sociedade, quando viu lá no julgamento do mensalão, ficou horrorizada. E agora, essa semana, mais ainda. Agora, lastimavelmente, eu vejo que não vai parar por aí. E é o pior. Camulês, aqui, até as nossas provocações são combinadas. Mas são contidas. E são contidas. São contidas. Isso é muito importante. Lastimável, que não se coaduna com o propósito daquela sessão e nem do Supremo, né? Mas eu acho que faltou mais, a presidente precisa mais dar um choque ali, como fez o presidente anterior na época da discussão do Joaquim Barbosa e do Gilmar Mendes, né? Porque senão nós vamos ter reiterado, ele já é a segunda, né? já é a segunda discussão. E no dia 4 que aparece ao público. Já é a segunda. Que aparece ao público. Então, sem contar a imprensa gosta. Não, o povo, a imprensa quer sensacionalizar. Agora nós não concordamos e nem achamos aquilo. Doutor Júnior, só para encerrar, doutor Júnior. Tu está encerrando o programa? O programa já encerrou. Escute. Já encerramos o programa. Não, deixa eu fazer uma intervenção rápida. Quando se estabeleceu... Tem que marcar outro programa. A TV Justiça, semana que vem continua os julgamentos ao vivo. 1 e 2. Eu, particularmente, achava que isso tinha sido o que melhor podia existir em termos de transparência. Hoje... eu me convenço que foi a pior coisa. Não, eu quero e aprovar que é a pior tem uma coisa... divergência aqui, viu? E aprovar que foi a pior coisa, no mundo inteiro, só o Brasil procede assim. Doutor Júnior, mas eu queria fazer uma pergunta que está aqui antes disso. Porque ele não participou desse último bloco. Nós podemos, porque ali, na verdade, é uma aula. É uma aula de jurisprudência. De hipocrisia também. Não, assim, para nós, operador do direito, não, né? Nós vemos diferente, né? Da imprensa. Sim. E diferente de outras pessoas. E aí eu respeito a sua posição. Porque ali é um aprendizado contínuo, de doutrinas, né? Que a gente aprende. Agora, o que não se pode pegar é um ponto ali isolado de discussões pessoais que tem um problema entre eles e tentar dizer que a transparência dos julgamentos, isso é bom para as partes. Por exemplo, habeas corpus do Supremo, que você assiste aqui do Acre,
Né? Sim. Então hoje você tem transparência. Nesse sentido, da transparência, eu quero positivo. divergir de você nesse Não, ponto. ela é Mas eu positivo. gostaria, porque o programa está encerrado. Já encerrou. Sim. Pois Meu é, Deus. a senhora é da área criminal, doutor Ida. Tá bem? Não, eu sou da área civil. Só Pois é, cuido eu de sou mais um inventário. Presidente da rápido. Associação dos Eu Magistrados. sei. Não, mas ele atua E também. só cuido de inventário. Então é o E é um seguinte, Mas ele exercício sabe bom. que não Tribunal causa Federal- é um preocupação a justiça brasileira, de uma forma geral. Nós temos hoje aproximadamente 700 mil encarcerados no Brasil, vivendo em condições desumanas, Sim. em condições que nem no século Sim, XIX se ninguém viviam. concorda com isso. Ora, há até um sentimento que é o seguinte: hoje eles estão contidos, amanhã eles estarão contigo. Como nós recuperarmos 700 mil brasileiros com esse sistema carcerário? E isso não é um motivo de uma ampla discussão no sistema de justiça entre os senhores? Muito Senhora? grande a Com toda discussão. certeza, tanto que essa discussão já chegou lá na Corte Superior, nessa DPF 370, em que foi reconhecido, como já falei, o estado de coisas inconstitucional, é justamente para isso. E ali nessa DPF o STF, ele determinou medidas a serem efetivadas por estados, poder judiciário e o próprio legislativo, tá? No que diz respeito, sobretudo, à questão da verba do fundo penitenciário, que precisa ser administrado para suprir parte dessas mazelas, para atender aí esses desrespeitos às pessoas que estão encarceradas. Agora, eu não posso levianamente pegar essa situação caótica em que se encontra e justificar a não prisão de uma pessoa. A não prisão de uma pessoa que cometeu um crime, desrespeitou o que está na lei, se submeteu a um processo criminal, que ao final reconheceu a sua culpabilidade e responsabilidade, e cadê a execução dessa pena? Mas não pode Aí ser isso é que executada de outra fragiliza. forma? As Depende medidas alternativas? Não, depende do tipo de responsabilidade que ela chegou no final. E Se for uma quantitativo de uma pena prisão e modo privativa de de pena. liberdade, não vai ser cabível. Não vai ser cabível. Então, é isso que nós temos que nos preocupar dentro da nossa democracia. Porque se a nossa democracia constitucional e legalizada for fragilizada, e está, quem vai assumir essa democracia serão as organizações criminosas, que vão, sim, determinar como é que tem que ser feito, assim ao assado. Entendeu? Ok, chegamos ao final do programa. Para dizer que a gente confia no Poder Judiciário. Essa tua pergunta é uma pergunta salutar. O CNJ constantemente tem ido aos presídios, a OAB também acompanha, os advogados acompanham. É uma situação difícil. Eu ainda acredito que esse momento que o país vive vai passar. Né? Agora nós não podemos, voltando a dizer, suprimir os direitos, em qualquer hipótese. Tá certo? Só para deixar... Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela audiência. Uma frase? Doutor Camolês. Você Falta quer dizer que é uma frase? Doutor Camolês? Não, doutor Júnior. não. Doutor Júnior, diga a sua Eu vou frase, ficar a com sua a frase de consideração. Montesquieu, citado pelo Narciso, que ele dizia: a injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos. Obrigado. Doutor Camolês. Primeiro eu vou render homenagem à minha colega, pelo fato de ser a única representante feminina aqui. Olha, que Doutora bom. Rosinete. Muito obrigada, meu colega. Faça o- E eu vou colocar uma conclusão que foi feita no voto do ministro Teori Zavascki, a respeito dessa questão que nós tratamos aqui, que mesmo que execuível provisoriamente a sentença penal contra si proferida, o acusado não estará desamparado da tutela jurisdicional em caso de flagrante violação de direitos. Isso é forte. Bom, agora eu vou fazer uso. Sim. Nós estamos na Semana Santa, então não é fugindo do campo do direito. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Eu só vou colher aquilo que eu plantei, em qualquer local. A minha colheita vai ser essa. Se eu plantei tudo que era nefasto ou enganoso ao ser humano, a minha colheita vai ser essa. Eu nunca vi o lavrador plantar um milho e ir na lavoura em busca do feijão. Ele não vai encontrar. Na nossa vida eu também tenho muito isso. E
Uma ótima Semana Santa para todos. Muito obrigado aí a todos no programa. Osmir, Dr. Feitosa, Narciso e você. Obrigado. Obrigado e aos câmeras. Narciso. Eu vou só ler o artigo 2º da Constituição, com o qual eu concordo em gênero, número e grau. Então leia. Você tem alguma coisa que você concorda na Constituição? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, Que assim seja. o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E nesta ordem, porque numa democracia o verdadeiro poder é o Legislativo. Infelizmente, o nosso está desmoralizado. Osmir. Não, eu queria cumprimentar a doutora Rosinete Reis, essa paraense, que para mim é uma grata surpresa nesse programa aqui, pela sua competência, pela sua fineza. Dom Luiz Camolei já é nosso velho conhecido. E dizer o seguinte: algumas vezes que eu aqui questiono é porque eu confio na justiça. Triste de um país deixar de confiar na sua justiça. É por isso que algumas coisas que eu vejo e critico aqui, dentro desse programa, minhas críticas, é motivo de um cidadão apenas preocupado. Não quer dizer que eu esteja correto nas minhas afirmações. Porque eu jamais deixei de confiar que se pudesse fazer justiça. Seria o último dos meus desencantos. E cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso advogado aqui, o Júnior Feitosa, pela sua presença, e desejar para todos uma feliz Páscoa. Obrigado, e eu vou encerrar o programa também com uma frase aqui que eu gostei muito e vi na rede social, no Twitter, que foi aquele caso do Sérgio Cabral sendo conduzido acorrentado, né? E aí surgiu essa frase que eu achei interessante: justiça extrema é injustiça. Boa noite, ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo final de semana com o programa Tribuna Livre. Até lá.